Capítulo 6. Presa. Aeson caminhava com dificuldade pela neve. Cada passo parecia que suas pernas eram feitas de pedra. Os sapatos que encomendara em Miltov o impediam de afundar mais na neve, mas eram desconfortáveis e transformaram seus pés em verdadeiros desastres, cobertos de bolhas, em poucas horas. Apesar de si mesmo, não conseguia evitar lançar olhares frequentes para a esquerda e para a direita, a fim de garantir que Eric e Dalen ainda marchassem com os outros. Quase 2 semanas haviam se passado desde aquela primeira noite. Depois que Garalin liderou os outros de volta à costa, o grupo que seguirá Aeson para o interior contava com 63 integrantes, incluindo ele próprio. Agora, restavam apenas 48. Aqui, tudo está à sua caça. Em Eferia, vocês são os predadores. Aqui, vocês são as presas. As palavras de Malari provaram-se verdadeiras. Todas as noites, o grupo se dividia em 2, revezando-se na guarda, mas os demônios não os visitaram novamente. Mesmo assim, não havia um dia sequer em que seu número não diminuísse. Uma das guerreiras de Ildur, Leesa, fora atacada por um urso polar durante a noite, enquanto Balton fora levado por uma ave maior que um cavalo. A maioria dos que perderam simplesmente desapareceu na escuridão ou nas implacáveis nevascas. Às vezes, havia sinais, sangue, couro rasgado ou tecido, mas na maioria das vezes, nada. Uma das Ardanianas morreu congelada após sair da caverna à noite para fazer suas necessidades. Ela tropeçou em uma fenda e ficou presa. Quando era mais jovem, Aeson ouvirá histórias sobre Valácia, uma terra maravilhosa de gelo e neve onde dragões valacianos voavam livres, planando entre os picos congelados das montanhas. Muitas expedições foram enviadas para lá. Para as terras geladas, alguns para explorar, outros para conquistar. Nenhum havia retornado. Corriam rumores de alguns retardatários aqui e ali que haviam voltado cambaleando, mas eram apenas rumores. Os bardos e contadores de histórias sempre tinham suas respostas e teciam seus contos, mas agora Aeson tinha certeza absoluta do porquê das expedições não terem retornado. Este lugar os havia caçado. Ela encontrou outro. Ildur inclinou-se para perto de Aeson, apontando com a cabeça para Malari, que havia parado a cerca de 12 metros à frente com Dalen e Pilvir ao seu lado. Aeson grunhiu, arrastando-se para a frente. Deixou seu olhar repousar em Ildur por um instante. O homem havia perdido 2 dos 4 companheiros que trouxera consigo de Arcalen. Apenas Circe e Padrig restavam. Aeson podia ver a perda estampada nas linhas de seu rosto. Mas não havia nada que Aeson pudesse dizer para aliviar aquela dor. Pelo menos, nada que fosse a verdade. Haveria mais perdas, mais dor, mais mortes. Era assim que as coisas eram. Então, Aeson acenou brevemente para Ildur e continuou marchando pela neve em direção a Malari. A mulher parou junto a uma estaca de aço com uma bandeira vermelha esfarrapada tremulando na ponta, que havia sido cravada no chão perto de uma vasta lagoa que se abria no gelo e se conectava a vários pequenos rios. Outro ponto de referência? Perguntou Aeson ao se aproximar. Os outros se reuniram ao redor, alguns ouvindo atentamente e olhando para Malari, outros se jogando no gelo, os rostos cobertos de suor, os pulmões ofegantes. Alguns haviam sofrido ferimentos, uma costela quebrada, uma coxa ferida, uma mão estilhaçada. Verma fizera o que podia, mas ela não era uma curandeira, e cuidar de tantos ferimentos a desgastava. Dalen se virou e assentiu com a cabeça em resposta. A expedição anterior de Malari havia deixado marcadores de referência ao longo do caminho para que pudessem encontrar o retorno. Alguns haviam se perdido, mas muitos ainda permaneciam. Aquela é a passagem, disse Malari, quase inaudível. Ela puxou o capuz para trás, revelando a barba por fazer que se formara em sua cabeça antes raspada, e apontou para um vale com enormes montanhas de gelo e rocha elevando-se de ambos os lados. As montanhas de obsidiana recortadas pairavam sobre a paisagem como deuses ancestrais, seus picos obscurecidos por densas nuvens. Mesmo com o vento gélido, Malari não pestanejou enquanto olhava para o vale. A expressão da mulher era imutável, como se estivesse presa em uma lembrança. Levamos cerca de 1 semana para atravessar. Apenas metade do nosso grupo sobreviveu para ver o outro lado. Enquanto Malari falava, murmúrios se intensificaram, e Aeson pôde perceber a mistura de medo e incerteza que tomou conta dos presentes. Estavam exaustos e quase congelados. Subiremos mais, subiremos acima do vale e usaremos os desfiladeiros de que você falou. O mais leve tremor nos lábios de Malari revelou uma tentativa de sorriso que se desfez antes mesmo de se formar. Ela sentiu com a cabeça e, em seguida, virou-se para olhar Aeson nos olhos. Por um instante, ele pensou que ela fosse falar, mas, em vez disso,
Ela soltou um suspiro suave. O vento sussurrava, espalhando neve pelas planícies de gelo que se estendiam para o oeste. O silêncio pairava no ar, as palavras de Malari sem dúvida ecoando nas mentes daqueles que ali jaziam. Aeson queria dizer algo reconfortante, mas nenhuma palavra lhe vinha à mente. Primeiro vamos comer, disse Dalen, dando um passo à frente. Ele olhou para Aeson, inclinando a cabeça bruscamente. Não vamos longe sem comida, e não paramos há horas. Ideia fantástica, jovem Virandra. O anão que falou era Durin, a quem Aeson conhecera contrabandeando sangue Outveiged para Valtara durante a Segunda Rebelião. Nunca vira um anão mais engenhoso. Durin jogou a mochila no chão, puxando um longo bigode negro enquanto tirava uma infinidade de panos semi-congelados, desdobrando-os para revelar grandes pedaços de carne. O urso é o mais velho, disse Durin, franzindo a testa enquanto olhava para Dalen. Na minha experiência, tem gosto de merda de Keratlin, mas o frio só o manterá fresco por um tempo limitado. Espere. Eric ergueu uma sobrancelha para Durin. Como você sabe qual é o gosto da merda de Keratlin? Durin encarou Eric e franziu os lábios, mas não disse nada, deixando o silêncio pairar entre eles. Vai ter que servir, disse Dalen, soltando um suspiro enquanto olhava de Durin para Eric. Pai. Aeson respondeu com um aceno de cabeça, ajoelhando-se ao lado da carne. Enquanto estendia a mão para a centelha e extraía fios de fogo, Durin tirou alguns cantis de sua mochila e fez um gesto para que outros fizessem o mesmo. Enquanto vocês preparam o banquete, vou buscar água fresca para nós. Não tivemos a sorte de encontrar uma fonte até agora, e estou farto de beber a neve que vocês, magos, derretem. Não tem gosto de nada. A água deveria ter gosto de montanha e rocha. Aeson entrelaçou os fios de fogo na carne, tendo cuidado de distribuir o calor uniformemente. Da última vez que comera carne de urso, ficará acamado por dias. Sua mente divagava, detendo-se nas imagens dos corpos mutilados daquela primeira noite, na caverna. Shuk, Kuldar, Paul e os mercenários. Aeson vira tantos cadáveres ao longo dos séculos que se tornará insensível à visão deles, mas por algum motivo aquela noite fora diferente. A brutalidade despertara algo dentro dele. Ele os levará até lá. Ele os conduzira à morte. Ele os matara. Ela ficaria orgulhosa de como você os criou, ou pelo menos dos homens que você os criou para serem. Aeson se virou e viu Verma ajoelhado ao seu lado, acrescentando fios de fogo aos seus. Eu sei que ela faria isso. Ela olhou para onde Eric estava sentado no gelo, cuidando da mão ferida de um dos mercenários, que riu, e mostrando a Malari como fazer remendo de pele. Atrás deles, Dalen conversava com a Kraf e o Dur e Pilvir. Aqueles homens e elfos eram guerreiros experientes, e Dalen falava com eles como iguais, sem se intimidar. Sem a ordem de Aeson, Dalen assumirá a responsabilidade de organizar os postos de guarda sempre que paravam para comer ou dormir. Nem sequer havia uma conversa, ele simplesmente fazia. Desculpe por ter sido um fantasma, disse Verma, trazendo Aeson de volta à realidade. Ela encarava a carne que descongelava lentamente, com um olhar vago. Quando a tuberculose a consumiu, eu simplesmente não sabia o que dizer. E então o tempo passou e... Está tudo bem. Cada um lida com as coisas de um jeito, Verma. Eu deveria ter estado lá, Aeson. Ela era minha amiga. Você está aqui agora. Quando Aeson se preparou para falar novamente, um grito arrepiante irrompeu à sua esquerda, e uma compreensão o atingiu em cheio. Ele saltou de pé. A água! Mais gritos ecoaram, e Aeson se virou para ver um enorme dragão estendendo-se da margem da lagoa. A criatura de escamas brancas se estendia por pelo menos 3 metros para fora da água, sangue jorrando de sua boca enquanto ela abria e fechava as mandíbulas em torno do corpo de Durin, que se debatia. O anão uivou e rugiu enquanto o dragão sacudia a cabeça de um lado para o outro, rasgando as camadas de couro, tecido e carne. Os outros que tinham ido buscar água com Durin ficaram ali parados, estupefatos. A criatura estendeu o corpo para cima, torceu o pescoço e arremessou o corpo de Durin contra o gelo, rachando seu crânio como um melão, com vapor saindo do sangue e dos miolos. Então, com o último movimento da cabeça, o dragão puxou Durin para trás e o arrastou para dentro da água. O respingo ecoou, a água espirrou, e então Durin desapareceu. A boca de Aeson estava seca, seu coração disparado. Tudo acontecerá tão rápido. Todos olhavam fixamente para a lagoa, com expressões de incredulidade estampadas no rosto. Até o vento parecia ceder ao silêncio. De todos eles, foi Dalen quem se aproximou dos outros na beira da lagoa, com as 2 lâminas em punho.
Afastem-se da água. Aeson percebeu a hesitação de Dalen ao morder o lábio, mas Dalen deu mais um passo e apontou para um dos mercenários, falando devagar e claramente: Tala, afaste-se da água. Instintivamente, Aeson deu um passo em direção ao filho. Olhou para Verma e sentiu a mulher se abrir para a centelha, puxando fios de ar, água e espírito. Apenas uma fração de segundo se passou antes que os olhos de Verma se arregalassem. Ao se virar e chamar por Dalen, Aeson disparou em uma corrida, desembainhando suas espadas. Um grito agudo ecoou quando o dragão irrompeu da margem da lagoa e disparou em direção a Dalen, seu corpo longo, sinuoso e coberto de escamas contorcendo-se no ar. Aeson ainda estava a 3 metros de seu filho quando uma flecha atravessou o olho da criatura, que caiu no chão, deslizou pelo gelo e parou aos pés de Dalen. Aeson prendeu a respiração quando um segundo verme irrompeu da água, suas enormes presas reluzindo enquanto gritava. A primeira flecha voou para dentro de sua boca aberta, jorrando sangue. A segunda atingiu a criatura no olho, e ela mergulhou de volta na correnteza, tingindo a água de vermelho. Aeson olhou por cima do ombro e viu Lirel preparando outra flecha, enquanto Pilvir e Andira corriam em direção ao riacho. Aeson! Enquanto Verma rugia, Aeson podia sentir a energia que ela extraía da centelha. Precisamos correr em direção ao vale. Antes que Aeson pudesse argumentar, o chão tremeu com tanta força que ele cambaleou. Vermes irromperam da água, seus corpos musculosos impulsionando-os para frente. Aeson observou uma das criaturas arrancar o braço de uma mercenária e, em seguida, quebrar sua perna com um golpe de cauda. Antes que a besta pudesse atacar o homem ao lado dela, a Kraf investiu pela esquerda, saltando sobre as costas do dragão e cravando sua lâmina até o cabo através de uma abertura nas escamas. Enquanto a criatura se debatia e contorcia, a Kraf a segurava pela espada, golpeando-a incessantemente com uma faca. Outro grito ecoou à esquerda de Aeson. Ele se virou bruscamente, puxando fios de fogo e água enquanto um dragão se lançava em sua direção. Sem hesitar, Aeson empurrou os fios no gelo sob a criatura, derretendo-o e moldando, forjando uma grossa estaca. Ele puxou a estaca para cima, arrancando-a do gelo e cravando-a na barriga rosada do dragão, rompendo as escamas do outro lado em uma nuvem de sangue e ossos. Ele se virou para procurar Dalen e Eric em meio ao caos e encontrou Verma parada entre ele e um verme sibilante com um corpo tão grosso quanto um tronco de árvore. A criatura era enorme, com presas tão compridas quanto o antebraço de Aeson. Ele nunca tinha visto um verme como aquele. Verma e a criatura se encararam por um longo momento, os olhos do verme completamente brancos, então ele se lançou em direção a ela. A onda de energia que emanou de Verma fez Aeson estremecer. Fios de espírito, ar e terra fluíram para dentro dela como rios. Fazia anos que Aeson não sentia a força de um arcariano. Enquanto o dragão rasgava o ar em sua direção, Verma liberou seus fios. Não se tratava de uma tecelagem de padrões complexos. Era poder puro e irrestrito. Aeson observou os fios da terra, do espírito e do ar rasgarem o dragão da cabeça cauda, desfazendo sua carne e quebrando seus ossos. Ele viu a criatura se partir ao meio como se estivesse sendo cortada pela lâmina de um deus. E viu as duas metades caírem no gelo de cada lado de Verma, as entranhas se espalhando e o vapor subindo. Enquanto Verma permanecia ali, com fios chicoteando ao seu redor e energia pulsando dela em ondas, Aeson avistou Eric e Dalen trabalhando com Pilvir, Lirel, Andira e vários mercenários para abrir caminho através de 2 dragões. À esquerda deles, a Kraf arrastava sua lâmina de um verme morto, com malaria atrás dele, com sangue escorrendo da espada em sua mão. Eles continuarão vindo, disse Verma, voltando-se para Aeson. Sua voz era calma e ponderada, mas o poder absoluto que emanava dela era perturbador. A menos que lhes demos um motivo para não o fazerem. Mandíbula do dragão. Inverta-a e adicione água. Eu liderarei. O elfo poderá emprestar a sua força. Aeson olhou para Pilvir e balançou a cabeça negativamente. Ele era um artesão mago. Então desenhe o que você puder. Verma não esperou que Aeson respondesse. O ar pareceu ondular ao seu redor enquanto ela reunia fios de fogo, ar, espírito e água. A sensação foi como um relâmpago nas veias de Aeson, acendendo em seu sangue um anseio de beber da centelha, e assim ele fez. Deixou a centelha inundá-lo, queimando seu corpo como um fogo doce. Ao seu redor, Aeson podia ver os outros terminando de abater os últimos vermes que haviam se lançado para fora da água, mas com a centelha crepitando dentro dele, ele podia sentir as centenas que ainda estavam por vir. Ele não podia detê-lo sozinho. Sua conexão com a centelha não era mais a mesma de quando Liara estava ao seu lado. Mas com Verma, tudo era possível.
Ele puxou os fios, entrelaçando-os, fundindo-os, e então os empurrou para dentro de Verma. O chão sob os pés de Aeson tremeu, estilhaços de gelo e flocos de neve flutuando pela superfície enquanto rachaduras se espalhavam em todas as direções. Adiante, mais dragões irromperam da água, sibilando e gritando, estalando suas mandíbulas. Agora! Rugiu Verma. Raios percorreram a pele de Aeson enquanto ele canalizava cada gota de força que lhe restava em Verma. O movimento mandíbula do dragão era uma técnica usada pela Ordem para combinar a força dos magos numa imitação do fogo de dragão. Mas aqui, Verma extraía o calor do ar, dispersando-o no céu. Para os olhos de alguém que não podia tocar a centelha, o ar parecia cintilar e cristalizar, mas Aeson podia ver uma sinfonia de fios entrelaçados, cada um amplificando o seguinte, avançando como uma onda. Os fios deslizaram pelo gelo, até mesmo o ar parecendo congelar em seu rastro, até que se chocaram contra os vermes e inundaram a lagoa. 6 das criaturas estavam no processo de se lançar para fora da água quando seus corpos congelaram, o gelo as envolvendo. Uma que já estava no ar caiu no chão como uma pedra, estilhaçando-se em 1000 pedaços, fragmentos de sangue e osso congelados. Espalhando-se amplamente, um mosaico da morte. Aeson cerrou os dentes enquanto o dreno penetrava em seus ossos, drenando suas forças. Os outros observavam, maravilhados, enquanto os fios se espalhavam pela água, congelando cada gota. E com a água, os vermes também congelaram, seus corpos suspensos em uma tumba de gelo. Então, com um último esforço, Verma puxou com força os fios de água e ar e cerrou o punho. Os vermes restantes que estavam suspensos na lagoa explodiram em uma onda de choque de pura energia. Estilhaços cristalizados de escamas, sangue, ossos e carne voaram em todas as direções. Com um suspiro, Verma caiu de joelhos, ofegante, com o suor escorrendo pelo rosto. Aeson cambaleou para frente, as pernas como juncos ao vento. Fazia muito tempo que não extraía tanto da centelha. Quase se esquecera da sensação. Apoiou a palma da mão no ombro de Verma, inspirando lentamente para aliviar o esforço nos pulmões. Você envelhece como um carvalho, meu velho amigo. Mais forte a cada verão que passa. Verma virou-se para olhá-lo, com o suor escorrendo pela ponte do nariz. 400 anos e você ainda não melhorou nos discursos. Aeson resmungou enquanto ria. Estive ocupado. Pai. Estou bem, disse Aeson, afastando a mão curiosa de Eric. Ele segurou o filho pelos ombros e o examinou. Você está bem? Onde está Dalen? Um fio fino de sangue escorria de um corte acima da sobrancelha de Eric, mas, fora isso, ele parecia ileso. Aeson soltou um breve suspiro, acenando para ninguém além de si mesmo. Olhando por cima do ombro de Eric, viu Dalen se aproximando com a Craf e Malari, alguns dos outros reunidos atrás deles, todos os olhares fixos em Aeson e Verma. Após examinar Dalen em busca de ferimentos e não encontrar nenhum, uma tensão se dissipou no peito de Aeson. Ao lado dele, Verma se levantou. Quantos perdemos? Isto é o que sobrou, disse Dalen, gesticulando para os sobreviventes, muitos dos quais estavam machucados e ensanguentados, alguns com ferimentos que Aeson sabia que os levariam aos braços de Eraia. Dalen examinou os que estavam reunidos, depois olhou por cima do ombro, com tristeza nos olhos. 38. 10 mortos. Aeson contemplou a morte e a destruição ao seu redor. Corpos mutilados e fragmentos de dragões despedaçados cobriam o gelo. Ele cerrou os dentes, pressionando a língua contra o céu da boca. Olhando além de Dalen, viu Pilvir ajoelhado no chão. Aeson deu um passo à frente. A filha de Pilvir, Andira, ajoelhou-se ao lado do elfo, o rosto e os cabelos cobertos de sangue, os ombros tremendo. Um corpo jazia imóvel no gelo à sua frente. O coração de Aeson doía, um nó de pavor se formando em seu estômago. Ele se obrigou a olhar. Sua garganta se fechou e o ar lhe faltou quando seu olhar recaiu sobre o rosto de Lirel. O corpo do jovem elfo estava aberto do pescoço ao umbigo, com sangue jorrando livremente. Ela ainda não tinha chegado ao seu 20º verão. Enquanto Andira chorava, Pilvir envolveu Lirel com os braços, aconchegando-a contra o peito. O elfo cambaleou, arrastando-se para se levantar, com lágrimas escorrendo por suas faces pálidas. Aeson estivera presente quando Andira e Lirel nasceram. Viu-a dar seus primeiros suspiros e agora a conduzia ao último. Mal conseguia olhar Pilvir nos olhos enquanto o elfo caminhava lentamente e pesadamente em sua direção, os outros se afastando para lhe dar passagem. Pilvir parou a poucos passos de Aeson, lágrimas silenciosas ainda escorrendo por suas bochechas enquanto ele embalava a filha nos braços. Vamos queimá-la e espalhar suas cinzas ao vento,
disse o elfo, a voz interrompida por um soluço abafado. Pelo menos assim ela não descansará neste lugar. Eraia a levará. Aeson assentiu com a cabeça, a voz embargada. Ele já tinha visto tanta morte, mas momentos como aquele eram diferentes. Pilvir deu mais um passo em sua direção, e Aeson se obrigou a não desviar o olhar do peito aberto de Lirel. Ela morreu lutando por aquilo em que acreditava. Por um futuro melhor, disse Pilvir com lágrimas nos olhos. Ajude-me, meu velho amigo. Ajude-me a dar-lhe uma passagem arrebatadora. Pilvir se virou e caminhou de volta em direção a Andira, puxando a cabeça da filha ajoelhada contra sua perna. O jeito como ela soluçava partiu o coração de Aeson. Precisamos seguir em direção ao desfiladeiro. A voz de Malari não era a que Aeson esperava ouvir. Precisamos encontrar abrigo. Só nos dê um momento. Os demônios não vão esperar. Só nos dê um maldito momento. A fúria que consumia Aeson surpreendeu até mesmo a ele. Suas mãos tremiam, sua respiração estava ofegante. Malari simplesmente inclinou a cabeça e deu um passo para trás. Ela não está errada, sussurrou Verma, colocando a mão no ombro de Aeson. Não podemos ficar aqui fora. Eu sei. A voz de Aeson soava fraca até para ele mesmo. Não faço ideia de como esses vermes ou serpentes marinhas lidam com o gelo. Quando a água descongelar, eles ainda podem estar vivos, e não somos fortes o suficiente para enfrentá-los novamente. Precisamos seguir para o alto da passagem. Não podemos nos dar ao luxo de descansar até encontrarmos um terreno mais elevado, longe desta água. Primeiro queimamos os corpos. Aeson soltou um longo suspiro e se voltou para os sobreviventes, seu olhar demorando-se em seus filhos. Elevou a voz para que todos pudessem ouvir. Primeiro queimamos os corpos, depois partimos. Não os deixarei descansar aqui.